privilégio muito grande, mais uma vez, mesmo que pareça ser tão repetitivo, não me canso de dizer, por tudo que essa família, essa amada igreja tem nos expressado em forma de amor, união, na pessoa do nosso Senhor Jesus. E nós louvamos por tudo isso. Quero orar junto com os irmãos antes de abrirmos a palavra do Senhor. Pedimos a bênção do nosso Deus para a palavra. Querido e bondoso Pai, louvamos a Ti, agradecemos porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Que toda a honra e toda a glória que é digna do Senhor seja para sempre ao Senhor. Que Tua palavra, Deus, a Tua direção possa inundar o nosso ser, possa nos ajudar a revelar, Senhor, a Tua vontade, a vontade da qual o Senhor tem falado ao nosso coração e hoje não será diferente. Pedimos que essa verdade possa transformar as nossas vidas, ó Deus, que possamos aplicá-la em nossos relacionamentos para que promova a união da qual o Senhor Jesus orou na oração sacerdotal e nos levou a compreendermos o propósito que é muito maior do que nós imaginamos, do que nós merecemos, que é por meio da Tua graça, Pai. Abençoe essa palavra, que ela possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 17. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Palavra de Deus. Lucas 17, do versículo 1 até o versículo 10. O título da mensagem de hoje é A Fé que Move o Perdão. Se existe algo que tanto desafia o crente do Senhor Jesus, é o perdão. Porque Ele é a resposta certa, adequada para aquilo que o pecado rompeu, o relacionamento com o próprio Deus Pai, através de Cristo Jesus, sua vida, morte e ressurreição. Nós vivemos o perdão e a graça do nosso Deus e temos essa reconciliação. E através do relacionamento com aqueles que são nossos, os nossos irmãos, nossa família, com o nosso próximo, é através do perdão do nosso Deus que nós experimentamos isso. Mas, humanamente, esse é um grande desafio. Nós leremos o que o Senhor Jesus estava a ensinar os seus apóstolos, os seus discípulos. Versículo 1 diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pela qual eles vêm. Melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar no campo: Vem, já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Tem um filme que nós apreciamos bastante quando nós assistimos, e aqui não é uma recomendação, é apenas
algo que ilustra uma verdade que é tão bela sobre essa história, O Pássaro Branco. É uma ficção, não é uma história real, ela está dentro de uma história maior, é um spin-off, né, que nós dizemos, dentro daquele filme Extraordinário, não sei se alguns de vocês o conhecem, mas esse filme, ele trata de um personagem chamado Julian Albans, que foi um jovem que foi expulso nesse primeiro filme do Extraordinário por cometer atitudes de bullying, né? Ele fazia isso com um garoto, esse garoto que era um personagem principal, o Og, né, que era conhecido nesse primeiro filme, ele tinha uma deformação no rostinho, então por isso ele sofria um pouquinho de bullying. Mas a história desse segundo filme é sobre esse garoto que comete essas atitudes contra Og. O que acontece nessa história? Ele, conversando com a avó dele, ele descobre que o nome dele tem uma história. O nome Julian tem uma história de um rapaz, um outro garoto, que ajudou ele num período da Segunda Guerra Mundial na França. Esse garoto que ajudou a avó, né, a dona Sara, o nome dela, né, era Sara, ele recebeu ajudas de uma maneira que custou até a segurança da própria família, porque esconderam a Sara, que era uma judia, dentro da sua própria casa, diante de um momento muito terrível de perseguição, que foi a Segunda Guerra Mundial. E isso, inclusive, custou a vida do próprio Julian. Eu estou dando muito de spoiler aqui, né? Mas assista que você vai ser surpreendido se você gostar, né? Obviamente não é que você precisa assistir. Mas o que tem a ver essa história? Quando o neto ouve essa narrativa de todos esses fatos, ele é muito impactado e ele passa a compreender que o nome dele veio de uma história muito profunda de amor e de abnegação. E ele começa a mudar o seu procedimento na escola. Ele estava tendo dificuldades nessa segunda escola, a primeira escola havia expulsado ele, na segunda ele estava tendo dificuldades também. Ele passa a ter uma atitude de misericórdia. Isso acaba marcando a vida dele. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque histórias, elas sempre moldam as nossas vidas. Perceba que, de certa forma, a gente sempre está diante de contextos de narrativas, né? Basta dizer que os noticiários, a gente sempre tem que ter um cuidado à fonte que nós ouvimos e lemos, né? Existem várias narrativas diferentes. Livros que nós lemos, todos eles contam narrativas. E não é diferente quando se trata de um desafio tão grande quanto esse que nós falamos sobre o perdão. E Jesus, quando ele mostra aqui para os seus discípulos a verdade por trás de obedecer e perdoar, é muito mais do que apenas você estar preparado, ter fé suficiente para cumprir. É muito mais sobre quem nós somos nessa história. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Antes, contextualizá-los que esse texto de Lucas 17, Jesus faz parte de um período onde Jesus está andando com seus discípulos e ensinando eles. A partir do capítulo 9, versículo 51, o texto vai dizer que ele se dispôs a ir para Jerusalém, sabendo que ele estava prestes a ser levantado aos céus. Então, é um texto que está dentro desse contexto de ensino de Jesus aos seus discípulos. E não somente aos seus discípulos. Existe um público maior. Em todo o texto de Lucas, nesse trecho, você vai observar que existem constantes momentos em que o evangelista ele vai dizer que uma grande multidão. Existia sempre uma grande multidão andando com Jesus. Sempre existiam mais pessoas além dos seus discípulos e apóstolos. E isso incluía um grupo específico muito importante do nosso texto de hoje, que eram os fariseus. Os fariseus, eles estavam sempre diante de Jesus, e isso, de certa forma, intercalava o ensino de Jesus, ora para os discípulos, ora para os fariseus. Basta você observar no capítulo 16, quando a gente vê ali, na altura do versículo 14, o texto aqui eu estou lendo a versão NVI, ele vai dizer assim: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse. Né? Então Jesus,
ele volta-se para os fariseus e dá um ensino a eles. E o ensino que Jesus dá aqui é sobre riqueza, e logo mais adiante ele vai falar do rico e Lázaro. E depois, no versículo 1 do capítulo 17 que nós lemos, o texto diz: Jesus disse aos seus discípulos. Por que isso é importante, irmãos? Porque esse ensino é o ensino para os seguidores de Jesus, para aqueles que são pertencentes ao povo escolhido de Deus. Então, o desafio aqui que nos traz não é um desafio semelhante àqueles que não conhecem a sua história, a sua origem. Nessa semana nós refletimos o texto de João, e em muitos momentos quando Jesus apresentou: eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Nós pertencemos ao Senhor Jesus e sabemos pela sua palavra revelada de onde nós viemos e para onde nós vamos. Na sequência aí do texto aí que nós lemos, Jesus, ele se volta então para os seus discípulos e ele disse que é inevitável que ocorram escândalos. O primeiro versículo aí, você pode observar comigo. E aqui existe uma palavra que é importante para nós, né? Essa palavrinha inevitável, irmãos, ela acontece uma vez no Novo Testamento. É conhecido como rapax legomena, que significa que a autoria ela só usou este momento, foi só unicamente nesse momento aqui que essa palavra inevitável ela acontece. E isso tem que ter muito significado para nós, porque se só foi utilizado aqui, existe uma verdade que nos chama muita atenção. O ouvinte, o leitor, ele tem que parar tudo e falar: opa, tem algo especial aqui. E mais na sequência, ele vai utilizar uma outra palavrinha chamada escândalo. Então ele vai dizer para nós o seguinte, lá no versículo 1, Jesus diz assim: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então aqui o nosso ensino, o ensino que Jesus está querendo dizer para nós, de ser inevitável, essa palavrinha escândalo, ela se traduz como uma armadilha, uma cilada. É como se alguém estivesse à espreita, esperando algo acontecer, e de fato isso cai como um tropeço para aquela pessoa que cai naquele escândalo, que ela se machuca, ela se fere, ela é prejudicada de certa forma. Mas apesar de ser algo doloroso, indesejado, não deveríamos nos surpreender, irmãos, com isto em nossas caminhadas. Jesus está dizendo que é inevitável que isso aconteça com a gente, com pessoas que nos possam ferir. Por quê, irmãos? Obviamente que nós estamos falando de um contexto na qual todos nós vivemos aqui pós-queda. Depois do pecado, a nossa vida foi marcada por erros e falhas humanas, e falhas ainda piores, intencionais de alguns sobre nós. Mas Jesus está chamando a atenção que isso é perigoso. É importante ressaltar que a consequência de quem promove estas ações será o pior do que uma morte cruel. Uma morte, inclusive, de execução romana. Quando Jesus diz assim: mas ai de quem é responsável por elas, seria melhor para este que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Essa execução romana aqui, ela acontecia para aqueles que eram traidores e desertores do Império Romano. Jesus está querendo dizer: é melhor essa pessoa morrer da forma mais cruel do que as consequências espirituais que aguardam sobre esta vida. Então, isso é um alerta para todos nós. Isso serve para nós pensarmos se nós não estamos sendo estes. Obviamente, Jesus está falando para os seus discípulos, novamente, eu quero vos lembrar. Mas Jesus está alertando a todos eles. E esse alerta é para mim e para todos nós aqui. Para que a gente não venha ferir a nenhum dos pequeninos, daqueles que são do Senhor Jesus. Pequeninos, inclusive, Jesus ele utiliza lá em Lucas 10, 21, quando ele vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque oculpaste estas coisas aos sábios
e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Esses eram aqueles 71 que foram enviados por Jesus para repreender demônios e para pregar o Evangelho, anunciar, logo no início dessa caminhada de Jesus a Jerusalém. E quando eles chegam com um relato a Jesus dizendo, olha, nós repreendíamos demônios, e Jesus disse a eles, ó, vocês estejam felizes porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, no livro dos céus, né? E Jesus disse isso a eles, em oração, ele irradia em oração dizendo, graças te dou. Esses pequeninos são os seguidores de Jesus, somos nós. Então por isso, irmãos, Deus, ele leva muito a sério o nosso relacionamento com o povo de Deus. O Senhor leva muito a sério como nós nos relacionamos com os crentes, como nós nos relacionamos com a nossa família, como nós nos relacionamos com aqueles que são do Senhor. Isso tem grande peso para o Senhor. É válido lembrar também que pequenino, no ensino anterior de Jesus, do rico e de Lázaro, quando ele diz estes pequeninos, a gente pode ter também aqui um exemplo de como este pequenino não foi cuidado, não foi tratado como deveria ser tratado. E esse é o ensino de Jesus para todos nós. Também sabemos que o grande ensino que Jesus traz para nós, ele vem acompanhado de palavras como tomem cuidado, na NVI diz assim, na área que nós lemos agora, acautelai-vos. Sempre quando vemos esta expressão, precisamos ler com calma, como eu disse aqui. Principalmente quando notamos que no Evangelho de Lucas, esta expressão acontece 3 vezes. Acautelai-vos. E nas 3 ocasiões, são ocasiões de juízo. Então esse primeiro ensino de Jesus para nós, irmãos, é de que nós devemos tomar grande cuidado para os nossos relacionamentos. Se nós não estamos ferindo alguns dos que são do Senhor. Se nós não estamos sendo um instrumento ruim na vida deles. Talvez brincadeiras excessivas, talvez palavras que machucam, histórias do passado que não foram perdoadas, que não tiveram perdão do Senhor. E isso está se revoltando cada vez mais dentro do coração desta pessoa. E falando com seus discípulos, Jesus apresenta aqui, queridos, a cura do efeito desastroso do escândalo. A proposta da leitura de hoje é nos mostrar a fé que move o perdão. E sobre isso eu quero apresentar para os irmãos 3 verdades sobre o perdão, extraídas deste texto, que todo discípulo de Jesus deve observar e praticar na resolução de conflitos. O primeiro é, o perdão é a resposta necessária para os conflitos. Conflitos, eles precisam ter uma resposta, e muitos dos conflitos são conflitos duros, né? Na grande maioria, quando fala conflito, você já espera que não é algo fácil. E a resposta que Jesus dá é algo que desafia todos nós, porque nós percebemos que somos incapazes, muitas das vezes, olhando para nós, de produzirmos o perdão. Versículo 3, versículo 4, eu vou ler novamente. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus ensina aos seus discípulos que todo relacionamento deve ser preservado. Isto traz implicações sobre como nos relacionamos e lidamos com o pecado contra nós. Percebam, irmãos, que o uso da expressão teu irmão no contexto aqui é de discípulo. É povo de Deus, são pessoas escolhidas por Deus, como nós falamos. Logo, a ideia da repreensão e perdão nesse trecho é uma prática entre crentes no Senhor Jesus. A forma de lidar com o pecado é através da repreensão e perdão. E isto, queridos, não é opcional, como também não é intransferível, é intransferível, aliás, e inadiável. Ou seja, a gente não pode pensar que depois nós vamos fazer isso. Nós não podemos deixar para depois. Não é uma transferência, não sou eu que... Não vai ser eu que vou iniciar isso. Vai ser outra pessoa. Se você é um seguidor de Jesus, essa é uma responsabilidade para mim e para você. Para isto, ele inicia
com uma primeira ordem: se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Quando o irmão peca contra o discípulo de Jesus, não quando ocorre algo que nos desagrada, ou quando talvez você pensa, né, aquilo era algo que não precisava ele fazer, né? Mas quando é pecado, o texto diz pecado. O texto não diz preciosismos, não diz escolhas, preferências, não diz algo superficial, algo... preciosismo é você exigir demais, é você ter sobre aquele delito, aquela atitude que a pessoa cometeu, um peso maior do que a Bíblia não fala, não afirma que é um pecado. Então o texto está claro para nós, trata-se de um pecado. Não seria apenas uma espécie de você ficou aborrecido com algo e a pessoa, você viu claramente que ela não percebeu. Talvez não foi a intenção dela, mas quando é um pecado, Jesus ele está dizendo para nós, repreenda-o. O verbo aqui no imperativo, ou seja, uma ordem, nós devemos obedecer ao mandamento de Cristo. O uso dessa palavra apresenta a ideia de advertir ou até mesmo aconselhar. Essa palavrinha aqui, ela aparece lá em 2 Timóteo 4:2, a raiz, a variação dessa palavra, ela diz o seguinte, o texto: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. O Novo Testamento nos traz esse ensino que a repreensão ela deve ser feita com longanimidade e com doutrina, ou seja, com a palavra de Deus. Nós não podemos advertir, repreender o irmão apenas com a minha opinião própria. Ah, você falou uma palavra feia. Não. O texto da palavra de Deus em Efésios 4 diz que nós não devemos utilizar palavras torpes, palavras que desagradam ao Senhor, que não seja de edificação, que não seja de acrescentar a pessoa de Cristo na conversa, né? Então a gente tem aqui o que Cristo, o desejo do nosso Senhor é que nós possamos não confundir a repreensão como discussão. A repreensão é algo como um aconselhamento mesmo. É você preservando não somente a comunhão com aquele irmão, mas também a comunhão desse irmão para com o próprio Senhor. Isso nós podemos observar no contexto que Jesus está mostrando aos discípulos. Jesus está fazendo uma separação. Ele está olhando para os fariseus, aqueles homens religiosos que conheciam muito bem a lei, e está dizendo para ele, seguidores, o modelo de vocês é diferente. Se um irmão erra com você, você vai até ele e repreende. E você vai de uma maneira com que ele tenha a oportunidade de se arrepender e se voltar para o Senhor. Esta prática é cuidadosa e bíblica com o uso da palavra de Deus. Como você tem repreendido o pecado, meu irmão, do seu irmão em Cristo? Essa é a pergunta que nós devemos refletir. Como que tem sido as circunstâncias das quais nós estamos inseridos de conflitos? Como que nós temos reagido? Nós temos reagido de uma maneira fora da palavra de Deus, não repreendido como Timóteo, como diz o texto de Timóteo, com doutrina e longanimidade. Longanimidade com a bondade que vem de Deus. Nosso desejo é, de fato, recuperar o irmão. Um texto paralelo de Mateus 18 usa essa afirmação de você conquistar o irmão, de você arguí-lo, de você conseguir fazer com que ele volte-se para Deus. O desejo aqui, o objetivo, não é você falar para ele você está errado. Não, o desejo é amá-lo, trazê-lo para mais perto do Senhor. E nós não conseguimos fazer isso com as nossas próprias palavras. A doutrina, ela é necessária. A palavra de Deus é necessária. Outro detalhe importante que podemos observar é que se trata de uma ação iniciada pelo ofendido no ensino de Jesus. Vejam que não há nenhuma ideia de esperar, aguardar que o ofensor se arrependa, mas antes uma ação iniciada pelo ofendido. Jesus não quer, irmãos, que deixemos de tratar ofensas, permitir isto em nossos corações. E isso é muito importante, porque o nosso coração, a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, se há algo que nós devemos guardar, é o coração, porque ele dirige o rumo da nossa vida. E querido, por mais que você pense, mas eu não falei nada,
o coração, ele guardando mágoas que não foram tratadas biblicamente, ele tem um potencial muito grande de reproduzir, talvez não em palavras, mas em atitudes, futuramente. Nós temos isso na nossa natureza. E Cristo, sabendo disso, ele nos dá a cura, que é a repreensão, o perdão, tudo isso feito como povo de Deus, não como o mundo, não como a carne, não como os impulsos humanos, mas diante e submetidos com a palavra de Deus. Você tem tomado essas iniciativas bíblicas quando você é vítima de uma ofensa? Essa é uma grande pergunta que a palavra de Deus está nos fazendo aqui. É um grande desafio. A repreensão ela deve ser realizada sempre com o propósito de exaltar o nome do Senhor, de trazer glória a Ele, glorificar a Ele. Embora a circunstância não pareça, né, um conflito, diante de um conflito nós sempre nos sentimos maus, mas o fim último é glorificar o nome do Senhor. Devemos lembrar esse alerta de Jesus: acautelai-vos. O desejo do Senhor é restauração da ofensa, pelo fim do conflito e glória ao nome do nosso Deus. Por isto, não tratar as ofensas do meu coração repreendendo meu irmão é perigoso. Um texto que ressalta isso novamente, queridos, Efésios 4, 26 e 27, Paulo vai dizer: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Essa expressão muito interessante, né? Não deixe o sol se pôr sobre a ira. É como se você aguardasse passar o sol, passar o tempo, e essa ira ela ficar ali escondida no seu coração. E o texto está dizendo que isso dá lugar ao diabo. Se existe um tapete vermelho, usando as palavras de John Piper, para a ação de Satanás dentro da vida do crente, é a ira dentro do coração. Às vezes a gente ouve, né, não sei aqui no Brasil, em Portugal, lá no Brasil é muito comum a gente ouvir assim: eu tenho um pavio curto, mas meu pavio é para dentro, é dentro de mim, ninguém vê eu explodir, né? A explosão ela acontece interna. Às vezes a gente nota isso, mas, irmãos, isso não é da vontade do Senhor. Deus não quer que nossa ira ela se torne um pecado. E o texto está deixando claro que a ira se tornar pecado também é a ira que não é usada na maneira bíblica de se tratar a ofensa. Nós tratamos muitas das vezes as ofensas do jeito humano, o jeito das pessoas que não são seguidoras de Jesus. Nós devemos nos lembrar quem nós somos. O texto está falando sobre isso. E o texto nos ensina que a resposta deve ser imediata ao pecado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. E aqui também tudo está no imperativo. A resposta para o arrependimento é o perdão imediato. Irmãos, não devemos recusar perdão ao irmão arrependido. Esta é a ordem de Jesus. Jesus também nos apresenta a frequência do perdão. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e aqui a quantidade 7, toda vez que nós nos deparamos, né, com esse número que ele representa na tradição a perfeição, a quantidade aqui é meramente ilustrativa para nos dizer que sempre devemos perdoar. Aqui existe uma pista, queridos, de que perdoar não deve ser regulado pela emoção. Muitos de nós acreditamos que eu tenho que estar pronto para perdoar. E o ensino de Cristo Jesus aqui para nós é de que não. Ele deve ser uma resposta imediata. E não deve também ser aquela resposta, eu falei, mas ainda estou recuperando meu coração. Não. Por mais que isso esteja difícil de dizer naquele momento, a ordem de Cristo é que nós venhamos a perdoar. Um exemplo interessante, a cultura judaica da época, os mestres rabinos, eles muitas das vezes questionavam, um comentário histórico e cultural, ele diz que questionavam a sinceridade do arrependimento de muitos dos seguidores desses rabinos, antes de liberar perdão. A recomendação era essa, de avaliar se existe de fato um arrependimento verdadeiro. Mas Jesus, ele diz imediatamente, perdoa-lhe.
Isso determinava que deveria ser ou não perdoado. Lembre-se, Jesus está desde o capítulo 9 fazendo um contraste entre religiosos e seus seguidores. Jesus está sempre mostrando, com vocês é diferente, porque eu estou com vocês. Nós falaremos aqui sobre essa fonte que nos promove a vida de perdão. O Senhor Jesus parte do pressuposto de que eu devo perdoar sempre quando o ofensor afirma estar arrependido. Em outras palavras, eu o perdoo quando ele me diz, me perdoa. Nós não temos capacidade de observar o coração desta pessoa e descobrir se de fato existe ou não arrependimento. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo sofre, tudo crê. Nós amamos essa pessoa. Eu te perdoo, meu irmão. Agora, diante do Senhor, existe uma responsabilidade se esse arrependimento é genuíno. Isso não compete a nós. Mas, irmãos, o texto está dizendo algo, a parte maravilhosa da palavra de Deus, que ele não oculta de nós a nossa condição humana, a nossa dificuldade e incapacidade. Como é difícil perdoar. Como é difícil você dizer, eu te perdoo. Porque não são apenas as palavras, é realmente uma inteireza do coração, um desejo, uma disposição de esquecer e não tratar mais sobre aquele delito. Como é difícil. A nossa sensação é como a dos discípulos aqui, aumenta a nossa fé. Isso expressa exatamente a nossa natureza caída, a nossa natureza humana. E nós clamamos por mais fé. Sintetiza a nossa realidade incapaz de perdoar o pecado reincidente. Nossa sensação é de que não consigo perdoar novamente a minha esposa, não consigo perdoar mais o meu marido, ela nunca vai mudar, ele nunca vai mudar, não consigo perdoar meu irmão, ele sempre fala assim comigo, ele sempre faz essas mesmas brincadeiras, ele sempre fala assim, não consigo perdoar aquele parente, aquele familiar, é sempre a mesma coisa. E a pergunta que fica para nós aqui, queridos, será que de fato nós precisamos que a nossa fé aumente? Será que essa é a solução? A segunda parte da mensagem, Jesus apresenta para nós que a fé necessária para o perdão é a fé repousada nele, em Jesus. O texto diz assim, no versículo 6, acompanhe comigo. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. A ilustração de Jesus aqui trata-se, não está deixando claro o tamanho da fé necessária. Jesus está dizendo que essa fé, estando nele, mesmo que em si ela aparenta-se uma insignificância, um grãozinho de mostarda, ela é muito pequeno, né? Quem já teve a oportunidade de pegar um grão de mostarda, é muito pequeno, muito insignificante. Jesus está mostrando que não é a qualidade da fé em si, mas o objeto da qual ela é repousada. Irmãos, nós vemos em outras religiões tantas pessoas expressando tanta fé, tanta fé, tanta fé. Lá no Brasil nós temos procissões que são feitas, aqui também vocês devem ter isso, ver isso, mas elas estão na pessoa errada, elas estão sobre deuses que não existem, deuses mortos. O Senhor Jesus está mostrando aqui, nessa ilustração, que a fé que move o perdão, ela é fundamentada na pessoa dele. O contexto de discipulado aqui nos permite observar que Jesus está deixando claro que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso estende aos que o seguem. A gente pode observar isso lá no capítulo 18, capítulo seguinte, no versículo 27, no contexto do jovem rico. Jesus diz, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando nós estamos com a nossa vida, com o Senhor Jesus, aquele que é a fonte da nova vida, vivendo a ressurreição de Cristo, que nós nos unimos a Ele na ressurreição, nós passamos a viver o caráter do Senhor Jesus em nossas vidas. Se isso entre nós e Deus,
o perdão, ele é uma realidade, por que ele não pode ser entre eu e o meu irmão? Por que como eu posso crer que eu fui perdoado por Deus por meio do sacrifício de Jesus? E como eu não consigo liberar perdão para o irmão se Cristo me faz diante de mim e de Deus e de mim entre os meus irmãos? Nós somos unidos a Jesus. Isso significa que nós temos uma ligação entre nós, que é muito maior do que nós mesmos. É muito maior do que o meu desejo, a minha vontade ou as minhas preferências. É sobre a pessoa do Senhor Jesus. A mesma fé que me garante o perdão dos meus pecados, garante o perdão para a ofensa do meu irmão. Contudo, nós devemos observar que Jesus está ainda assim enfatizando aqui, queridos, uma fé específica. Essa palavra, fé, ela tem vários significados, mas quando Jesus ele utiliza ela, e eu tomei um cuidado de pegar todos os textos das quais elas foram utilizadas no livro de Lucas, e eu encontrei aqui, queridos, 12 vezes esta mesma palavrinha. Em todas elas, no seu contexto, elas estavam vinculadas à pessoa de Jesus. A fé pessoal, uma fé não fé por fé. Né? Lá no Brasil tem um cantor, acho que, talvez, não sei se todos vocês conheçam ele diz assim, a letra da música dele é assim: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E ele está querendo dizer que a fé por si mesma ela garante algo, né? Mas Jesus não, Jesus está dizendo uma fé pessoal. Sempre quando Jesus tratou de fé no Evangelho de Lucas, é uma fé repousada nele. É uma fé repousada nele. Trazendo para a nossa realidade, podemos afirmar que até mesmo a fé insignificante, estando em Jesus, quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé, podemos produzir um milagre extraordinário, bem como a capacidade do perdão. O significado dessa palavra ela é utilizada da seguinte forma, frequentemente com o objeto de confiança pretendido. Né? Ela diz o seguinte, forte confiança em alguém ou algo, frequentemente como objeto de confiança pretendido. E a gente sabe quem é este objeto, e aqui não falando de maneira pejorativa, mas objeto no sentido gramatical, é a pessoa do Senhor Jesus. É sobre ele que nós repousamos. É como se nós colocássemos sobre, que sustenta, como se nós jogássemos a nossa vida. Essa é a fé salvífica. Você crê de tal forma que você está disposto a morrer por esta verdade. Essa é a fé que Jesus está falando, mesmo que ela seja pequena aparentemente, mas ela é fundamentada na pessoa de Jesus. A fé que move o perdão está sustentada não pelo seu tamanho, mas sim pelo seu objeto, que é Cristo Jesus. Mas Jesus não para por aqui, queridos, pois além da ordem da capacitação que temos nele para perdoar, temos na segunda ilustração de Jesus, no terceiro ponto aqui que nós vamos observar, quem nós somos através desse chamado para vivermos com Jesus. A fé em Jesus nos define como servos. Nós passamos a viver de maneira diferente. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a um Senhor. E o versículo 7 ao 10 vai dizer, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem, já e põe-te à mesa? Perceba aqui, Jesus está usando de ironia. Ele está usando algo que realmente é uma contradição muito grande. Como que um servo ele pode desejar que tudo aconteça de acordo com a vontade dele, sendo que ele não terminou e não cumpriu os seus deveres? O texto diz o seguinte, vem e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás? Esse servo ele está fazendo uma exigência antes do Senhor. E o texto continua, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós,
Depois de haver desfeito, quando vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Essa ilustração, quando Jesus usa a palavra servo, escravo, nós falamos em uma das mensagens aqui no Novo Testamento, aqui, mais uma vez, é utilizada doulos. É o escravo. É aquele que, no contexto judaico, ele tinha uma dívida muito grande, e a maneira como ele paga essa dívida é servindo. Mas o Evangelho nos traz uma realidade fundamental para a nossa vida. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Lá na cruz ele diz, está pago, está consumado. E passamos a não pertencermos a nós mesmos, mas pertencermos ao Senhor Jesus. Logo, a minha resposta para a ofensa, ela deve ser de acordo com o modelo que o meu Senhor me mandou a fazer. Jesus faz essa ilustração para nos mostrar que nós devemos cumprir os mandamentos do nosso Senhor. A ideia aqui, queridos, é de quem eu sou diante do Senhor, diante dessa circunstância. Será que devo exigir algo? Quem é meu Senhor? Quem nós pensamos que somos, irmãos, diante de circunstâncias como essas? Para responder de maneiras que vai de acordo com a nossa vontade e não com a vontade do Senhor. Como nós acreditamos que pensar melhor, não, talvez não seja bem assim, talvez a melhor resposta seja a gente esperar um pouco, esperar os ânimos eles carregarem. Obviamente que a palavra de Deus nos ensina que em vários momentos nós precisamos avaliar a circunstância, mas nós não devemos nos furtar de obedecer à ordem dada do nosso Senhor. Nós devemos, queridos, a nossa vida a Jesus. Nós iríamos para o inferno. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a palavra diz que Ele nos deu vida. Nós ressuscitamos. Na ressurreição de Cristo, nós vivemos essa verdade, essa nova vida em nós. A exigência do perdão parte da pressuposição que fomos perdoados e devemos a nossa vida ao Senhor. Em Lucas 11, versículo 4, Jesus já havia ensinado os seus discípulos. Ele disse, lá no texto, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Então, os seus discípulos, eles já sabiam dessa verdade sobre o perdão. Se negar ou limitar a obediência é fazer exigências não cabíveis de um servo, de um escravo. Perdoar, queridos, é reconhecer quem nós somos. Quem nós somos em Jesus. Qual é a nossa identidade? Jesus está ensinando que precisamos ter consciência de que devemos a Ele a nossa própria vida. Precisamos de uma real revelação da identidade de Deus como servos para vivermos de maneira que agrada ao nosso Deus. Se comparado à ofensa, meu irmão, pensa comigo, a ofensa que eu e você produzimos contra aquele que é santo, 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 diante da ofensa que nós estamos recebendo, ela é insignificante. Por isso que a fé, ela tem que ser o tamanhozinho de mostarda mesmo, porque nós recebemos tamanha graça, o favor imerecido do nosso Deus. Algo que eu e você nós não poderíamos pagar. E muitas das vezes nós não perdoamos os nossos irmãos. Em Lucas 6,36 ele diz, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. A misericórdia é a característica daquele que é filho de Deus. Se você quer ver um sintoma de uma pessoa que foi perdoada pelo Senhor, eu não quero dizer, irmãos, que ele é perfeito, mas ele, pela graça do Senhor, ele produz o perdão. Isso marcou muito a minha história, quando eu entendi o Evangelho, ainda novo. A primeira pessoa que eu queria pedir perdão, e perdoei no meu coração, na verdade, ele tinha algumas feridas no meu coração em relação ao meu pai. E foi a ele que eu pedi perdão e o perdoei de todo o meu coração. Porque eu compreendi que esse perdão, ele é a minha união com Cristo. É por meio dele que o crente é convidado a viver uma nova vida.
Em Efésios 4:32, depois que Paulo apresenta lá os indicativos da vida em Cristo Jesus, ele apresenta os imperativos, as ordens. E ele vai dizer aquilo que é possível na pessoa de Jesus. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O texto é muito simples, nos mostra que a referência do nosso perdão é o perdão que nós recebemos na pessoa de Cristo Jesus. No texto paralelo de Mateus 18, o texto traz a parábola Jesus dizendo de uma dívida impagável, a dívida daquele conservo, lá no versículo 21 em diante, né? Alguns comentaristas dizem que a dívida que ele tinha com o rei, de 10 mil talentos, equivale ali um valor de um rendimento de um ano de um rei, de um reinado, né? Então, essa dívida foi perdoada. E através desse perdão, nós podemos perdoar as dívidas menores. O texto, ele fala sobre isso. Então, meu amigo, Deus em Jesus te perdoou de uma dívida impagável. Lembre-se disso. A dívida, a sua dívida, é a minha dívida, foram impagáveis. Nós não tínhamos condições alguma de pagar essa dívida. E semelhante ao filme que eu falei no começo, de Julian, eu expliquei e disse aos irmãos que ele recebeu, o garotinho, o mesmo nome do próprio amigo da avó que cuidou dela. Eu e você, lá em Atos 11:26, o texto diz que os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, foram reconhecidos como cristãos, pequenos cristos. Nós recebemos um nome cristão, de sermos lembrados daquele que nós originamos, que é a pessoa de Jesus. Nós somos perdoados. Por isso, o perdão, ele vem de Deus. E aqui eu queria trazer uma frase com vocês. O perdão é a resposta certa para o conflito. Contudo, ele só é possível pelo senhorio de Cristo. Para aquele que é salvo em Jesus, para aquele que sabe quem é o seu Senhor, ele vive o perdão sobre o senhorio de Cristo. Ele não vive por si mesmo. Ele vive sobre as definições, direções do Senhor. Eu queria refletir com você. Em algum momento você tem intencionalmente provocado tropeço na vida de algum irmão? Avalie seu coração, meu irmão. Tens ferido por qualquer motivo alguém? Tem ciência da gravidade apresentada por Jesus aqui, como nós lemos? Ai daquele, acautelai-vos, aquele que comete tais coisas. O seu fim é desastroso. Ou talvez você foi ofendido, mas tem em sua crença e fé a relação da necessidade de perdão. Você tem consciência de que é necessário perdoar, porque você foi perdoado. Você tem consultado o seu coração e suas emoções ao invés de você obedecer às ordens do seu Senhor. Não é sobre o que você sente ou o que você acha, mas é sobre as ordens do Senhor na sua vida. Quando sofre algum pecado, você tem procurado o seu irmão? Você tem confrontado ele biblicamente? Com longanimidade, com doutrina? Com a palavra de Deus? Ou você já tem reagido como uma pessoa, um ser humano que não conhece Jesus, discutindo, falando mais alto ainda, elevando os decibéis da conversa ou agredindo com palavras duras? A nossa forma de confrontar é bíblica. É mostrar, meu irmão, meu querido, minha querida, você está falhando contra o Senhor, você está me machucando. Isso é um pecado. Você tem considerado que Jesus é a ponte do perdão entre você e Deus e Pai? Logo, da mesma forma, Jesus deve ser a ponte entre nós e os nossos irmãos. É aquele que está adiante, aquele que nos une, aquele que nos liga. Logo, eu preciso olhar para os meus irmãos sobre essa lente que atravessa, que é o amor de Jesus. Perdoar não deve ser diferente. E para finalizar, eu quero dar alguns desafios. Se você tem alguém em sua memória que precisa perdoar, se lembre dos pecados que o Senhor Jesus lhe perdoou. Glorifique o Senhor, perdoando esse irmão. Não dê lugar às emoções enganosas do coração. Não espere sentir, meu irmão. Olhe para a cruz e creia e perdoa.
Se existe uma ferida no seu coração, uma ofensa, isto é fruto talvez de um pecado, de um preciosismo, né? Ou seja, de um pecado e não de um preciosismo, não de um exagero. Né? Muitas das vezes a gente é ofendido, mas é por gostos pessoais. Mas não, é pecado. A Bíblia mostra que é uma ofensa pecaminosa. Vá esse irmão com um coração de conselheiro, pensando que ele precisa ser conquistado. Se você não fazer isso, ele está correndo perigo. E você não está amando ele diante de Deus. Quando alguém se arrepender e lhe pedir perdão, se lembre de quem você é. Você é servo do Senhor. Ah, mas foi muito ofensivo para mim. Não importa. Imagina a ofensa que o nosso Senhor levou na cruz. Deus santo, santo, santo. A W. Tozer, ele diz que perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você mesmo. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude. Essa palavra sempre me desafiou porque diz respeito à nossa vida em Jesus, aquilo que o Evangelho produz em nossos corações e aquilo de quem nós somos.